Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! A continuação de um filme que teve 12 indicações e ganhou 5 Oscars. Um filme baseado em uma história em quadrinhos que é baseada em um filme que é baseado em um livro. Uma ideia maluca demais. Uma atriz incrível. Um diretor produzindo bastante aos 86 anos. No final, tudo fará sentido. Ou não? Esse é o Em Cartaz com as estreias da semana nos cinemas. Começando com um épico. Gladiador 2 retorna à Roma Antiga 24 anos depois do primeiro. Um homem que teve seu lar destruído pelos poderosos vai literalmente lutar a partir do Coliseu para tentar devolver Roma ao seu povo. Eu confesso que quando eu fiquei sabendo que uma continuação de Gladiador ia finalmente sair do papel, eu achei um tanto esquisito. Eu fiquei tentando encaixar esse filme no panorama do cinema de hoje. Sim, porque se passou muito tempo desde o primeiro filme, 24 anos agora. E o mundo que viu o primeiro filme é muito diferente do atual. Em 2000, bem antes das plataformas de streaming, os filmes que disputavam o topo do ranking de bilheteria ainda mostravam muito mais diversidade do que hoje em dia. Se hoje o que dá dinheiro são fundamentalmente filmes de super-heróis e as chamadas franquias, no último ano do século XX, o cinema já começava a dar sinais de que caminharia para esse lado, mas ainda estava longe de chegar lá. Em 2023, o ano passado, entre as 10 maiores bilheterias hollywoodianas, 9 eram baseadas em personagens já existentes, seja da cultura pop, como a Barbie, seja da história da humanidade, como Oppenheimer. 4 eram continuações, uma era a refilmagem. Só uma, o desenho animado Elementos, que é o último colocado dessa lista, era uma história totalmente original. Em 2000 era bem diferente. Das 10 maiores bilheterias, só uma era uma continuação, Missão Impossível 2. Além dela, apenas outras 2 eram baseadas em personagens já conhecidos. O Grinch, com o Jim Carrey, e X-Men. Sendo que esse, o representante solitário do hoje onipresente subgênero dos filmes de super-herói, ficou apenas na 9ª colocação. As outras 7 produções da lista eram ideias originais e de gêneros muito variados. Por mais surreal que possa parecer hoje, 2 eram comédias românticas, do que as mulheres gostam e entrando numa fria. Tinha até suspense, talvez o gênero preferido hoje no streaming, aparecendo na época com Revelação. Até os filmes com alguma ação, fora os que eu já citei, tinham muito mais alma que os de hoje em dia. Náufrago e Mar em Fúria. E então havia Gladiador, o segundo filme que mais arrecadou em 2000 e um desses que não acontecem toda hora, que unem o sucesso comercial com o sucesso artístico. Porque foi um sucesso de bilheteria e ainda brilhou no Oscar, com nada menos que 12 indicações e 5 estatuetas. Efeitos visuais, som, figurino, melhor ator para Russell Crowe e melhor filme. Só que o primeiro Gladiador era um filme muito bem fechadinho em si mesmo, sem grande espaço para uma continuação, a não ser que você buscasse um outro cenário, outros personagens no mesmo universo. Mas claro que falta de necessidade nunca foi motivo para impedir Hollywood de investir em continuações, não é mesmo? E já em 2001, já se começou a discutir possíveis caminhos para isso, com a possibilidade de ser uma sequência ou uma prequência. Mas logo as coisas começaram a ficar malucas. E isso é fácil de perceber quando até o cantor e compositor alternativo Nick Cave é convidado a escrever um roteiro para essa história. Saca só a trama que ele trouxe. Depois de morrer, Maximus recebe de Júpiter e de outros deuses romanos a missão de voltar para a Terra e encontrar e matar o deus Hefesto que os traiu. No final, ele, o Maximus, seria condenado à imortalidade. E o filme mostraria ele lutando nas cruzadas, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, e acabaria mostrando ele, na atualidade, trabalhando no Pentágono. Além disso, ele deveria impedir o crescimento do cristianismo. E para isso teria que, entre outras coisas, matar Jesus. Não é preciso saber muito do funcionamento de Hollywood para sacar que uma história dessas tinha zero chance de ver a luz do dia.
E aí os planos da continuação, que já vinham se arrastando, acabaram abandonados de vez quando a DreamWorks, dona do projeto, acabou sendo comprada pela Paramount em 2006. Abandonados de vez, claro, até serem retomados mais de 10 anos depois. E quando isso aconteceu, a ideia ainda era aproveitar o Russell Crowe de alguma forma, ainda que seu personagem tenha morrido no primeiro filme. Mas, felizmente, o roteiro acabou seguindo outro rumo, focando em vez disso no filho do Maximus. Para esse papel foi feita uma escolha curiosa por Paul Mescal, um ator que apareceu para o mundão, logo indicado ao Oscar de melhor ator na cerimônia do ano passado, por um filme pequenininho, bonitinho e poderoso chamado After Sun. E eu digo que é uma escolha curiosa justamente pelo filme que revelou o Paul Mescal ser tão radicalmente diferente de um épico como Gladiador 2. Eu nunca imaginaria ele num papel assim. Para chegar lá, ele deixou para trás atores que têm status de astro maior do que o dele, como o Miles Teller, ou bem maior que o dele, casos de Timothée Chalamet e Austin Butler, esses dois também indicados ao Oscar. E o Paul Mescal é um bom ator, mas, como eu disse, não é exatamente um astro. Aí a Paramount sentiu a necessidade de um nome de mais peso, com potencial de chamariz de bilheteria. Denzel Washington é esse nome. E eu não consigo imaginar uma situação em que escolher por Denzel Washington seja uma escolha errada. Não dá para ficar melhor que isso, mas dá para ficar muito bom. Pedro Pascal, de Narcos, Game of Thrones, The Mandalorian e The Last of Us, é um dos atores mais talentosos e carismáticos da atualidade. E Joseph Quinn, o metaleiro Ed de Stranger Things, é outro nome para se prestar bastante atenção. A curiosidade aí é que os dois estão entre as mais novas aquisições do universo cinematográfico da Marvel, onde vão atuar juntos como membros do Quarteto Fantástico. O Pedro Pascal como o Homem Elástico Reed Richards e o Joseph Quinn como o Tocha Humana. Ainda sobre o elenco, do primeiro Gladiador, apenas 3 personagens retornam, que são os interpretados por Connie Nielsen, Djimon Hounsou e Derek Jacobi. E claro, o diretor Ridley Scott está de volta. Impressionante, maravilhoso. A contribuição dele ao cinema, nunca reconhecida com o Oscar, há de se lembrar disso, é incrível. Exibindo uma versatilidade rara, ele assinou tantos filmes marcantes dos últimos 40 e tantos anos, filmes de primeira prateleira, como Alien, o Oitavo Passageiro, Blade Runner, o Caçador de Androides, Thelma e Louise, o próprio Gladiador, Falcão Negro em Perigo, Perdido em Marte. Fora os que podem não estar tão lá em cima, mas que também têm muitos fãs, como A Lenda, Chuva Negra, Cruzada, O Gangster. Detalhe, hein? Esse mês ele completa 87 anos e continua produzindo como um doido. Só nos últimos 3 anos ele fez O Último Duelo, Casa Gucci, Napoleão e Gladiador 2. Os 2 últimos grandes produções. E tem nada menos que 6 outros filmes engatilhados para os próximos anos. Quem nos dera chegar tão longe e tão ativo assim, né? Por falar em durar tanto, eu quero falar ainda da questão da duração do filme. É engraçado, né, como a percepção do tempo mudou de 2000 para cá. Eu lembro que em 2000, Gladiador era considerado um filme longuíssimo. E ele tinha 2 horas e 35 minutos. É curto? Não é. Mas Gladiador 2, com apenas 7 minutos a menos, já não causa tanto espanto. Wicked, por exemplo, que estreia na semana que vem e sobre o qual eu falo um pouco daqui a pouquinho, é um filme para criança, com classificação indicativa 10 anos e tem inacreditáveis 2 horas e 41 minutos. Então, com 2 horas e 28 minutos de duração e classificação indicativa 16 anos, Gladiador 2 está em cartaz nos cinemas. Agora você é meu convidado aqui para se inscrever no nosso canal. Assim a gente fica ainda mais pertinho, porque se você configurar ali o sininho, você é avisado assim que tiver episódio novo do programa e pode assistir na hora em que quiser. De quebra, ajuda o Em Cartaz a crescer e prosperar. É bom para todo mundo, alright? Vamos agora então para a segunda estreia da semana nos cinemas, que é o drama Pássaro Branco, uma história de extraordinário. Talvez você se lembre de Extraordinário, o filme de 2017 que contava a história de Og, um garotinho de 10 anos com síndrome que causa deformidades no rosto. O filme acompanha a luta de Og para se adaptar à escola, convivendo com crianças que o acolhem,
mas também com outras que o tratam mal. Pois uma dessas crianças malvadas, o Julian, é um dos protagonistas de Pássaro Branco. Depois de ser expulso da antiga escola por fazer bullying, ele é matriculado em outra, ao mesmo tempo em que ouve da avó a história de como a infância dela foi impactada pela Segunda Guerra Mundial e a opressão dos nazistas. O filme Extraordinário é baseado em um livro, que recebeu o mesmo título em português. A autora do livro é uma norte-americana chamada R.J. Palacio. A obra fez um sucesso incrível, indo para o primeiro lugar da prestigiosa lista do jornal The New York Times e vendendo até hoje mais de 15 milhões de exemplares. E aí você sabe, né? O que faz dinheiro tem que ser espremido para continuar gerando dinheiro. Você veja que estamos aqui falando do segundo filme de hoje, né? Depois do Gladiador 2. E os dois são baseados em material já existente. Nada de exatamente original. Depois de Extraordinário, o livro, que é de 2012, a R.J. Palacio passou quase 10 anos só publicando obras que giravam em torno da sua galinha dos ovos de ouro. Uma dessas obras foi uma história em quadrinhos chamada Pássaro Branco, que ela publicou em 2019, inclusive no Brasil. É ela que serve de base para esse novo filme, que tem uma ligação muito tênue com Extraordinário. Tênue e desnecessária. Sem essa referência, o filme poderia se sustentar do mesmo jeito. Mas é claro que algum benefício financeiro se extrai de carregar o Extraordinário no subtítulo. Aqui, o ator Bryce Gaizar, hoje com 19 anos, repete o papel de Julian, que ele desempenhou 7 anos atrás. E é o único personagem que aparece nos dois filmes. Tudo bem, porque esse filme agora pertence a Helen Mirren. Com ela em cena, não tem jogo perdido. Uma atriz fantástica, 4 vezes indicada ao Oscar e 1 vez vencedora por A Rainha. Ela é dessas atrizes que a gente deve aproveitar todas as oportunidades para conferir. E olha que essa oportunidade aqui foi bastante adiada, viu? O filme está pronto e deveria ter estreado há mais de 2 anos. Mas aí ele passou por 2 adiamentos, até finalmente ser apresentado no Festival de Filmes Judaicos de São Francisco em julho do ano passado. O lançamento para o público geral deveria ter acontecido no mês seguinte, mas a greve dos atores e roteiristas provocou um novo adiamento. Primeiro para o final do ano passado e mais um para outubro de 2024, o que finalmente aconteceu lá nos Estados Unidos. Em alguns países da Europa, como Itália, Portugal e Polônia, ele já chegou no começo deste ano. A direção é de Mark Forster, que tem bons dramas no início de carreira, como A Última Ceia e Em Busca da Terra do Nunca, antes de se aventurar em territórios bastante diferentes, como o metalinguístico e excelente Mais Estranho que a Ficção, o filme de zumbis Guerra Mundial Z e até o filme de 007, o Quantum of Solace. Tudo isso antes de me fazer chorar horrores em O Pior Vizinho do Mundo. Pássaro Branco, uma história de Extraordinário, é mais uma tentativa de nos fazer chorar. O filme está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 2 horas e 1 minuto. Tchau!